Fala galera, beleza? Konnichiwa? Aqui é o Murilo e seja muito bem-vindo a mais um Terça News, o nosso quadro aqui no Conversando com os Kanjis, onde nós pegamos alguma notícia popular da semana que saiu lá no Japão, conversamos um pouco sobre essa notícia e ainda aprendemos japonês com isso. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai entender direitinho o que aconteceu com o jovem James Weston, um americano de 20 anos que foi encontrado já sem vida na região de Kyoto. O que aconteceu com esse rapaz nós vamos descobrir agora, então fica aqui comigo. James Weston, de 20 anos de idade, é um estudante de engenharia ambiental de uma faculdade no Alabama, lá nos Estados Unidos. Ele estava no Japão junto com seu pai, sua mãe e seu irmão mais novo, onde eles faziam turismo pelo Japão como uma viagem de comemoração pela formatura do seu irmão mais novo. Segundo relatos da própria mãe do James, tudo estava indo muito bem até eles se envolverem em uma discussão, a própria mãe com o filho. E o motivo, gente, olha, eu vou falar pra vocês que na minha opinião é realmente patético, realmente ridículo. O James começou a discutir de forma agressiva com a própria mãe, porque como eles estão no Japão e nenhum deles fala japonês, a mãe estava usando o chat GPT para traduzir várias coisas, como placas, como cardápios. E o James, que é um estudante de engenharia ambiental vegano, só por aí você já consegue formular na sua cabeça que tipo de pessoa era o James, né? O que essas pessoas que acham que podem salvar o mundo, que são donas da verdade, o que essas pessoas fazem quando alguém contraria a opinião delas? Ficam agressivas, ficam nervosas. Com esse menino não era diferente. Ele passou por alguma doutrinação terrível, onde ele imagina que novas tecnologias, como a inteligência artificial, vão acabar com a energia do mundo, vão acabar com os recursos naturais, vão acabar com a natureza. E ele começou a discutir isso com a mãe, que ele não queria que ela usasse o chat GPT para fazer traduções, insistindo que o uso dessa tecnologia ia acabar com o mundo e a mãe não se importava com o mundo e blá blá blá. O resultado dessa discussão foi que o James simplesmente deixou a família de lado, saiu para passear pela cidade de Kyoto sozinho. Como ele já tinha experiência em realizar trilhas, mesmo sem o acompanhamento da mãe e de nenhum profissional, ele entrou por trilhas na região de mata, ali que cerca a cidade de Kyoto, e infelizmente acabou se perdendo. Mas o que me deixa triste é o motivo dessa discussão toda. Essa história de que a inteligência artificial vai acabar com os recursos do mundo, vai acabar com os empregos, me lembrou muito uma matéria de jornal que saiu no final dos anos 90, dizendo que os computadores iriam acabar com a energia elétrica, que os rios iriam secar se todas as pessoas tivessem um computador dentro de casa. E naquela época também tinham pessoas idiotas como o James, que queriam impedir o avanço dessas novas tecnologias. E o motivo nós sabemos que nenhum jornalista, nenhum político se preocupa com o meio ambiente, né, gente? O motivo era controle. As pessoas tendo computadores, utilizando a internet, mandando e-mails uma para as outras, haveria uma grande troca de informações. As pessoas iriam começar a se comunicar, a se organizar de forma livre. E para o Estado que controla a população, isso é muito ruim. Seria o ideal que ninguém usasse internet, que ninguém tivesse computador. Então a mídia, como sempre parceira do Estado, estava ali impulsionando esse tipo de notícia, falando que computador vai acabar com a energia elétrica do mundo e blá blá blá, e sempre tinha um imbecil defendendo isso, né, do lado da mídia, do lado do Estado, se posicionando contra novas tecnologias. E agora, nós aqui, em 2026, nós damos risada de uma situação dessa, né? Todo mundo tem computador, todo mundo tem celular, e não acabou a energia, não acabou a natureza, não acabaram as florestas. Com a inteligência artificial é a mesma coisa, novamente criando um pânico, novamente tentando bloquear o avanço dessa nova tecnologia. E, infelizmente, algumas pessoas jovens, como James, acabam comprando essa história e lutando muito por essas causas, a ponto de até brigar com a própria família em uma viagem de comemoração para defender a sua ideologia, né, a sua suposta defesa ao meio ambiente. Então, recapitulando os dados, recapitulando essa história, ele briga com a mãe, deixa a família sozinha, começa a explorar a cidade de Kyoto sozinho e decide fazer
a trilha, né? Entrar numa trilha para explorar a natureza da região. A mãe afirma que essa briga aconteceu no período da tarde e por volta das 18 horas o James foi visto por câmeras de segurança saindo da estação de Kyoto. A última imagem do James foi às 8 horas da noite, onde ele já estava fazendo trilha passando por uma área monitorada por câmeras, indo em direção a uma área de mata fechada. Já no dia seguinte, no dia 30 de maio, às 2 horas da madrugada, a família entra em contato com a polícia, comunicando o desaparecimento do James. Nos dias seguintes, pessoal, já entrando no mês de junho, a mãe do James coloca nas redes sociais sobre o desaparecimento do filho, solicitando ajuda, e equipes de busca no Japão começam a explorar a mata onde ele foi visto pela última vez, tentando encontrá-lo. No dia 3 de junho, uma grande tempestade cai na região de Kyoto, o que dificulta muito as buscas e ao mesmo tempo aumenta a preocupação dos pais e das autoridades locais, que nesse momento já estavam contando também com voluntários, pessoas que conhecem a região e estavam ali dispostas a ajudar. No dia 4 de junho, a família entra em contato com a embaixada americana solicitando apoio. Uma busca policial foi realizada na área, nessa área que é muito arborizada, onde Weston foi visto pela última vez. Envolveu mais de 100 policiais, cães farejadores e helicópteros. Infelizmente, mesmo assim, ele não foi encontrado. No dia 6 de junho, a família do James contratou uma equipe local de resgate, formada ali por pessoas que moram na região, mas que às vezes conhecem mais o terreno do que a própria polícia, do que os próprios bombeiros. E, gente, no mesmo dia, essa equipe de voluntários contratados conseguiu encontrar o menino, infelizmente já sem vida. Ou seja, do dia 29 de maio até o dia 6, ele ficou dentro dessa floresta, perdido, sozinho, e ainda não foi divulgado a exata causa da morte, tá? Tem algumas pessoas falando que poderia ter sido um ato criminoso, ou ele mesmo encerrando a própria vida, mas nada disso foi confirmado, tá? Alguns especialistas dizem que o mais provável é que pela falta de alimentos, pela falta de água, ele tenha passado mal e, infelizmente, perdeu a vida dessa forma. Esse artigo aqui do Yahoo, ele revela pra gente que a polícia não encontrou nenhuma pista de crime no local onde o James estava. Um outro comentário que me chamou a atenção aqui foi esse aqui, onde um japonês diz que alguém noticiou, isso aqui na minha opinião não é verdade, porque nenhum veículo de comunicação falou, que ele passou em uma loja de departamentos, algo do tipo, e comprou uma corda. Muita gente usando isso para querer falar que ele finalizou a própria vida, mas isso daqui não foi nada comprovado, viu, gente? Ele não foi localizado com essa corda e é uma pena que essa história terminou assim, gente. As coisas poderiam ter sido muito diferentes para esse menino, né? Infelizmente, uma sequência de decisões erradas levaram a esse fim tão trágico, né, de um rapaz tão jovem. Para nós aqui no Brasil, nós não podemos fazer nada em relação a essa situação, mas ainda assim vamos tentar aprender um pouquinho de japonês com o que está escrito nessa matéria aqui do Yahoo. Veja só, gente, aquilo que eu destaquei para vocês na matéria do Yahoo dizia que, de acordo com a polícia, nenhuma atividade criminosa foi constatada. Olha só. Keisatsu ni yorimasu to, jikensei wa mitomerare to iu koto desu. Keisatsu ni yorimasu to, jikensei wa mitomerare to iu koto desu. Essa frase aqui, galera, trouxe uma das informações mais importantes pra gente, tá? Que era aquilo que estavam pensando, será que foi um crime contra o menino, alguma coisa? Nenhuma atividade criminosa foi reconhecida, foi constatada. E quais que são as palavrinhas-chave aqui nessa frase, gente? São essas daqui, olha só. Polícia, atividade criminosa e o verbo mitomeru. Tá legal? Vamos olhar elas um pouquinho mais de perto? Keisatsu significa polícia. Jikensei, evidências de crime, né? Evidência criminosa. E o verbo mitomeru, na forma formal mitomemasu, que significa reconhecer, constatar. Essas daqui, repare que toda vez que a gente vê uma frase em japonês num jornal como o do Yahoo que nós estávamos lendo, sempre tem algumas palavrinhas-chaves. Mesmo que você não consiga entender a frase inteira, se você conseguir entender algumas frases, você já entende o sentido, tá legal? Do que está sendo dito. E é claro que se isso daqui parece muito complicado para você, é porque você provavelmente não tem uma base sólida na estrutura do idioma japonês. Mas não tem problema, galera, vocês podem adquirir isso com o Essencial Japão. Aprenda japonês do zero em até 100 dias.
Gente, isso daqui é um conjunto de mais de 90 aulas minhas, onde nós vamos aprender juntos todos os itens que estão aqui na tela. Ou seja, partindo do zero, você vai aprender tudo isso de japonês e conseguir adquirir uma base, uma estrutura muito sólida na língua japonesa. E se você fizer apenas uma única aula por dia, em menos de 100 dias você consegue finalizar esse conjunto de aulas. O melhor de tudo é que você faz isso pelo preço mais acessível do Brasil. Sério, gente, o valor é muito em conta. Clica no link que está aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o preço e vai querer estudar comigo e com os outros alunos lá do Essencial Japão. Não perca tempo, clique no link, as aulas já estão disponíveis. Comece a estudar japonês seriamente. E eu também vou deixar aqui na tela 2 vídeos bem legais do Conversando com os Kanjis. Faz uma maratona de vídeos aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com o conteúdo que tem aqui no Conversando com os Kanjis. Deixa um like nesse vídeo para o YouTube ver que você gostou desse conteúdo. Inscreva-se no canal porque tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Valeu, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.